O que eu queria fazer menção com os irmãos é: quem esteve no culto de domingo de Santa Ceia viu ali uma mensagem poderosa da parte de Deus, onde Deus tratou os ais, né? Ai de quem entra pelo caminho de Caim, que se envolve com o engano do prêmio de Balaão e tem comunhão com a contradição de Coré. Mas eu queria trazer um pouquinho mais profundo sobre a questão de Balaão. Olha o que está escrito em Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 14. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Eu fui buscar entender que tropeço é esse que Balaão ensinou a Balaque lançar diante dos filhos de Israel. Porque quem tropeça, cai. E a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide-se para não... Irmãos, olha o que está escrito em Números, capítulo de número 31, versículo de número 14, acho que é o 16, se eu não me engano. Indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães de milhares e capitães das centenas que vinham do serviço da guerra. Olha contra quem que Moisés se indignou. Quando a gente fala de capitães, nós estamos falando de autoridades. E quando a gente fala de oficiais de exército, estamos falando de pessoas que estão combatendo o bom quê? E quando a gente está combatendo o bom combate, vamos pegar um exemplo. Nós temos o Ministério de Louvor, ali tem os oficiais do exército. Mas sobre os oficiais dos exércitos nós temos quem? Os capitães. E cada capitão cuidava de um grupo de soldados. Assim é dentro da igreja. E Moisés se indignou tanto com os oficiais como contra quem? Os capitães. Logo nós estamos falando de pessoas que estão exercendo um que? Sacerdócio. Então nós estamos falando do lugar santo. Aí ele continua dizendo: e Moisés disse-lhes: deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que por conselho de quem, irmãos? Por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredirem contra o Senhor no caso de Peor. Peor é uma região. Aí ele falou: por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Então guarda algo, Deus manifestou para Balaão e falou: não adianta amaldiçoar esse povo. E aí o que Balaão fez? Ele não amaldiçoou, mas fez o povo se prender num jugo desigual com o infiel. Fez o povo ter comunhão com quem não tinha que ter, fez o povo ter sociedade com quem não tinha que ter, fez o povo ter parte com quem não tinha que ter. E olha o que essas mulheres colocaram no caminho do exército, dos oficiais e dos capitães. Olha o que está escrito em Números, capítulo 25, versículo 1 e 3. Veja que aconteceu em Peor isso. Olha o que está escrito lá. E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos deuses, e o povo o quê? Comeu o sacrifício da idolatria, que estava escrito lá em Apocalipse. Aí ele diz: e inclinou-se aos seus deuses, fornicaram com essas mulheres e comeram do sacrifício da idolatria. Juntando-se, pois, Israel a quem, irmãos? A Baal Peor. Então em Peor eles começaram a adorar quem? Olha o problema. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, veio praga. Irmãos, e quando a gente lembra de Baal, não tem como não lembrar de quem? De Jezabel. Não tem como não lembrar de Acabe. Por isso que o que Jezabel leva ao mesmo propósito. Olha lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 20.
algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixa Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que o que, irmãos? Forniquem, olha as moabitas, e comam dos sacrifícios da idolatria. Irmãos, guarda algo, Moabe é uma nação que nasceu do incesto de Ló com as suas filhas, e isso só aconteceu porque Ló se embriagou de vinho velho, ou seja, demoraram diante do vinho velho. Olha o problema. Aprendam algo para os solteiros aqui, homens. A mulher virtuosa, sabe, ela edifica, tá? Mas a tola destrói e atrai para dentro de casa a ira de Deus. Como é que eu tenho me comportado dentro da minha casa? Sou uma moabita? Ou sou uma santa mulher de Deus? Quando eu abro a minha boca, o que sai da minha boca, em todos que estão à minha volta, leva eu a fornicar e comer do sacrifício da idolatria, ou seja, a adorar Baal, ou leva eu a adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso? Esposa, tu está ajudando teu marido a ficar de pé ou está sendo pedra de tropeço? E tu, marido, tem tolerado isso dentro de casa? Quando a gente tolera isso, irmão, você sabe o que sobreveio se vocês continuarem lendo Apocalipse capítulo 2? O Senhor fala, deite tempo para que se arrepender e não o quê? Se arrependeu. Aí ele fala, vou pôr você no leito, e se você não se arrepender no leito, eu vou ferir os teus filhos de morte. Olha a praga que vem para dentro do quê? De casa. Sabe por quê? Que tem lá adoração a Baal, tem lá os ídolos de Baal, irmãos. Então quem entra no caminho de Caim, ama esse prêmio. Que prêmio é esse? Isso é bênção? Isso é uma o quê? Maldição. Por isso que os oficiais e os capitães dos oficiais, ou seja, quem está aqui combatendo o bom combate, não pode ter vínculo com quem? Com Jezabel. Por isso que a Bíblia diz, no campo de Jezreel, Jezabel não passa de esterco. Campo de Jezreel é o lugar onde você está na posição do semeador. Mas pastor, por que você está ensinando tudo isso? Você pode ter certeza que se eu não atraio para mim a ira de Deus, o que eu estou atraindo para mim é o quê? A bênção de Deus, que acrescenta e não traz consigo dores, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deu para entender o que é o tropeço? Põe as pessoas certas, a igreja certa, os ensinamentos certos no teu caminho, e tu vai marchar firme, constante e sempre o quê? Abundante. Coloca no caminho os ensinamentos errados, tenha vínculo com as obras de Jezabel, irmãos, se envolva com Baal, que tu vai ver que daqui a pouco está o quê? Caído. E quem está de pé em oficiais, em capitães, cuide-se para não combate o bom combate lá dentro da tua casa, combate o bom combate no meio da tua família se tu é um oficial, combate o bom combate aonde tem que estar. Às vezes, irmãos, às vezes não, eu tenho a firme convicção, é melhor estar sozinho do que ter dentro de casa uma Moab, mas não uma moabita que nem Ruth, não, irmãos, porque Ruth saiu de Moabe e veio para Belém. Belém significa terra do pão, não tem nada a ver. Ela falou, Noemi, o teu Deus será o meu Deus, a tua cultura será a minha cultura, a tua maneira de viver será a minha maneira o quê? De viver. Mas quer agir como uma moabita lá na terra de Moabe para ter como rei, entendeu? Balaque, porque o nome Balaque significa o que, irmãos? Destruidor de uma nação. Para tu ver o que essa pedra de tropeço faz. Vem para trazer na nossa vida o que? Destruição. Por isso, não se prendam num jugo desigual com os ímpios, em nome de Jesus.